Um perigo real pode estar aí no teu computador e você nem saber disso, você nem perceber. Algumas frases marcadas com ao longo do tempo foram sempre sendo ditas, como por exemplo, eu sou o antivírus, né? Eu não preciso de um antivírus, eu não preciso gastar dinheiro com antivírus, porque eu sei aonde que eu navego e não sei mais o que, nunca peguei vírus e tal. Então a gente sabe que as pessoas falam muitas coisas. Agora, se essas coisas são verdadeiras ou não, aí são outros 500. Essa frase, eu sou o antivírus, ela poderia até fazer sentido anos atrás, né? Quando realmente a pessoa, para ter a máquina infectada, ela tinha que, de repente, ir num site desse adulto, né? Ou então até mesmo naqueles sites que baixam filmes piratas. Esses sites sempre foram conhecidos por terem bastante malware. E quando eu falar malware aqui, você pode, é porque o termo popular conhecido é vírus, né? Mas não, o vírus é um tipo de malware, como o worm é um tipo de malware, né? Mas qual o ransomware é um tipo de malware. Então todos, o adware, ou seja, todos esses malwares, eles estão aí na internet e verdadeiramente prejudicam, roubam credenciais, roubam senhas, né? Invadem máquinas, faz com que o atacante, né, que o hacker venha invadir a sua máquina. Então são coisas perigosas. Mas as pessoas tinham essa ideia. Não, mas eu sei navegar, eu não navego em lugar estranho nem nada disso. O que acontece? Eu vou te dar só um fato, tá? Hoje eu vou falar com vocês aqui de um malware chamado Fileless. Eu vou explicar melhor sobre esse malware, porque na maioria das vezes ele independe do usuário. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele independe das suas ações, como os outros malwares, né? Os vírus conhecidos aí, que depende até mesmo que a pessoa venha executar alguma coisa na máquina, a pessoa tem ação do usuário. Esse, na maioria das vezes, não precisa. Às vezes, um programa desatualizado pode ser uma abertura para esse malware perigoso entrar aí na tua máquina, no teu computador. Para você entender melhor o que eu estou falando, o que acontece? Os malwares mais tradicionais, eles geram arquivos lá no teu disco rígido, ou seja, no teu SSD ou no seu HD. Isso, através disso aí que o antivírus ele consegue identificar, ele consegue detectar essa ameaça. Quando você coloca o antivírus para fazer uma varredura, ele faz essa varredura exatamente lá no teu disco rígido, SSD ou HD, em busca de arquivos maliciosos, porque esses malwares mais tradicionais, geralmente eles geram esses arquivos. Vocês entenderam? Agora, o Filings, qual é a diferença dele? Esse malware específico que eu estou falando para vocês, ele não gera nenhum arquivo no SSD ou no HD. Por quê? Porque ele trabalha diretamente na memória RAM aí do teu computador. E isso torna uma missão quase impossível para a maioria dos antivírus que tem no mercado, tá? Por quê? Por justamente ele não gerar arquivos. Então, boa parte dos antivírus que as pessoas utilizam aí não serve para detectar esse tipo de malware. Olha como é grave o negócio. E como eu falei para vocês, ele pode entrar através de um programa desatualizado. E por falar nisso, pessoal, a Microsoft está trabalhando aí para poder mudar a forma como os programas são atualizados dentro do sistema operacional. E isso é muito bom. Hoje, no momento, quando você baixa um programa de terceiro, sem ser pela Microsoft Store, você tem que, se o programa não tiver aquela detecção, né, de que tem outras atualizações mais novas, o usuário fica com aquele programa desatualizado aí durante muito tempo, que é um perigo, tá? Como eu falei, um programa desatualizado, ele sim é porta, é brecha para vulnerabilidades entrarem aí no teu computador. E o que acontece? A Microsoft, quando você baixa algum aplicativo, ou dela ou de outro, lá pela loja dela, esse aplicativo você pode atualizar também lá pela Microsoft Store. Só que a maior parte das pessoas não sabe disso. A maior parte das pessoas elas não entram, verdadeiramente elas não entram na Microsoft Store, vai lá na pasta, na aba de downloads e bota lá para verificar se atualizações. Entende? A maioria das pessoas não fazem isso. E quando ela não faz isso, os programas simplesmente ficam desatualizados. Então posso afirmar para vocês que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo
estão com algum problema, com algum programa aí desatualizado neste exato momento, para você ver como é perigoso. E o que a Microsoft vai fazer? Ela vai implementar essa atualização não somente dos aplicativos dela, mas também de terceiros através do próprio Windows Update. Isso vai facilitar muito, porque tem programas, por exemplo, como o CapCut, o OBS, que eu utilizo aqui, que eles mostram quando existe uma versão nova, uma atualização. Isso é importante, mas a maior parte dos programas não mostram que tem atualização. Para você saber, você tem que entrar lá no site do programa, do fabricante do programa, e ver se tem atualização. E a maior parte das pessoas não fazem isso, muitos por esquecerem e muitos por não terem essa informação importante. Então, ou seja, esses macros de Office podem vir em documentos, que as pessoas muitas vezes baixam na internet, às vezes através de uma campanha de phishing. O que é uma campanha de phishing? É um e-mail falso. A pessoa acha que ela está baixando de determinado lugar, de uma determinada empresa, quando na verdade não, é falsificado. E muita gente cai nisso aí, tá? As campanhas de phishing, elas aumentaram muito mesmo aí, né? Trabalhando essa engenharia social. E é muito perigoso, tá, pessoal? Por quê? Porque uma vez isso aí estando na tua máquina, esse vírus ele pode roubar credenciais, ele pode fazer uma verdadeira algazarra aí no teu computador. E falando melhor sobre a detecção, eles são difíceis de serem detectados justamente porque não deixam rastros tradicionais como os outros malwares. Aí que entra você ter um excelente antivírus. E hoje eu não vou falar aqui, tá? Não vou mostrar propaganda da Kaspersky na tela, nem nada disso. Eu vou falar sobre a Kaspersky, porque muita gente, quando eu faço vídeo assim, voltado para a segurança digital, as pessoas ficam, tá fazendo vídeo para poder vender antivírus. Gente, tem muitos outros antivírus sem ser a Kaspersky, que também lidam com esse tipo de malwares. Agora, eu vou falar daquele que eu conheço, daquele que eu uso há anos. Uso a Kaspersky até mesmo antes de ser parceiros deles. Se você for ver aí no meu canal, você vai encontrar vídeos bem antigos, que eu não tinha parceria ainda com a Kaspersky, e eu já recomendava o antivírus da Kaspersky. E por que eu recomendo os antivírus da Kaspersky? Primeiro, o antivírus da Kaspersky, ele lida com esse tipo de vulnerabilidade, com esse tipo de malware. Segundo, a Kaspersky é uma das únicas empresas de antivírus que tem um laboratório específico aqui no Brasil. E isso faz toda a diferença, como já expliquei em outros vídeos aqui no canal e até mesmo em lives. E por que faz diferença, Leonardo? Existem malwares que rodam, aliás, a grande maioria que rodam aqui no Brasil, que não é que são os que rodam lá fora. Então, quando uma empresa tem um laboratório específico, né, por especialistas aqui no próprio país, isso facilita muito, porque eles estão mais por dentro dos malwares novos que estão sendo implementados no mercado, que estão rodando aqui no Brasil. E isso faz com que o antivírus, né, que a empresa, ela tenha já a solução mais rápido do que as outras e atualize o banco de dados do seu antivírus. Por que acontece, pessoal, do antivírus, vamos supor um antivírus qualquer aí, deixar passar certo vírus? Porque ele não tinha no seu banco de dados a informação desse malware, entendeu? Então, por isso que ele deixou passar. Então, quanto mais rápido você tiver essa informação, mais rápido e melhor o teu antivírus ele vai funcionar. E isso faz toda a diferença no antivírus aí da Kaspersky. Leonardo, e como que a Kaspersky ela consegue detectar esse tipo de vírus, já que você falou que ele não deixa rastros, ele fica alocado aí, ele trabalha diretamente na memória RAM. O antivírus da Kaspersky, ele utiliza a detecção comportamental. O que seria isso? Esse procedimento ele serve justamente para identificar atividades suspeitas exatamente aonde? Na memória RAM. Por isso que ele é tão eficaz contra o Firewall, esse tipo de malware que eu estou falando para vocês. Além disso, o antivírus da Kaspersky ele monitora também áreas críticas aí do sistema operacional do teu Windows, como registro, processos e o Windows Manager, que é justamente um dos lugares que esse vírus ele costuma atuar. Outra coisa também, ele bloqueia scripts maliciosos em PowerShell e macros também. E por que esse malware, o Fireless,
ele é tão perigoso? Geralmente os ataques desse malware, eles podem ser autônomos. O que isso quer dizer? Ou seja, ele vai explorar brechas técnicas aí sem depender de você, do usuário. Lógico que, como qualquer outro malware, ele também, muitas vezes, ele vai depender da pessoa. Ele tem outras formas de agir, que é justamente isso que eu estou explicando para vocês. Pessoas que clicam em qualquer coisa, que baixam qualquer coisa de e-mail, né? Não checa para ver se é um e-mail verídico, então aí sai baixando arquivo, baixa PDF. Às vezes ali dentro do PDF tem o processo malicioso para poder infectar a máquina da pessoa. A pessoa executa achando que é um PDF, quando na realidade não é um PDF. Tá cheio de arquivos aí que são mandados por e-mail. Eu mesmo aqui com o canal eu recebo muitas empresas, entre aspas, né, que na verdade são bandidos tentando fazer qualquer coisa para roubar o canal. Quantos canais já foram roubados aí? Através disso, pessoal. Que eles mandam, por exemplo, uma proposta muito vantajosa, como eu sempre gosto de falar aqui no canal, não existe almoço grátis. Aí o camarada, né, o dono do canal, vai lá, aí baixa o documento, que eles mandam baixar o documento lá, o PDF, para poder ler, e, enfim, tal. Aí só que a pessoa não se atenta que aquele arquivo não é .pdf, é .exe, ou seja, é um executável. Então, quando a pessoa clica para abrir o PDF, para ela poder ler, ela acha que é um documento normal, mas na verdade é um executável que vai executar alguma coisa ali na máquina dela. E outra coisa importante também, quando nós falamos aqui, eu sempre oriento vocês, mantenha o teu Windows atualizado. Atualizações de segurança são importantes. Muitas pessoas não sabem e não entendem que a atualização de segurança do sistema operacional, ela faz algo que nenhum antivírus faz. Você pode ter o melhor antivírus, você pode ter o Kaspersky, mas se você tiver o sistema operacional desatualizado, ele está vulnerável. Aí muita gente fala assim, ah, mas eu uso tal sistema operacional, eu nunca peguei vírus. Mas pode acontecer a qualquer momento. Você está me entendendo? Então existe o risco real. E na segurança digital você tem que tirar esses riscos. Você tem que realmente ter aquela certeza, aquela consciência que você realmente está seguro. E um dos motivos desse malware, o Virus, ele não depender do usuário, porque justamente isso, ele explora muitas vezes falhas em serviços que rodam em segundo plano, como o próprio Windows Manager que eu falei aqui, o próprio PowerShell, né, que às vezes depende de atualizações aí para poder fechar brechas e vulnerabilidades. Então você veja como uma coisa casa com a outra. Ah, Leonardo, mas isso aí trabalha muito na questão da hipótese, né? Pode acontecer e tal. Mas olha só, vou falar para vocês aqui, eu separei aqui alguns relatos oficiais, tá? Isso aí é oficial, tá aí, são dados, são fatos de ataques reais desse tipo de malware do Virus. Por exemplo, ataque ao Banco Central da Ucrânia em 2017. Hackers usaram scripts em PowerShell para executar código malicioso diretamente da memória RAM, sem deixar arquivos no disco. Isso dificultou a detecção e permitiu o roubo de credenciais. Isso aconteceu em 2017. Em 2019, teve uma outra campanha maliciosa com esse malware que se espalhou no Brasil, foi aqui no Brasil e também na Europa. Ela explorava ferramentas legítimas do Windows, como o WMIC, né, que é o Windows Manager, e também PowerShell, para coletar dados sensíveis e enviar para servidores de comando e controle. Isto aconteceu em 2019. Ataques usando macros do Office, também é outro meio que ele utiliza. Documentos aparentemente legítimos enviados por e-mail ativam scripts que rodam apenas em memória. Esse método foi usado em diversas campanhas de espionagem corporativa. Então, isso aqui são ataques reais. E último aqui para poder detalhar para vocês, exploração de navegadores. Seu navegador também precisa de atualização, tá? Então você veja que tudo precisa ser atualizado. Isso é um fato. Alguns ataques injetaram código malicioso em navegadores, aproveitando vulnerabilidades para executar comandos sem instalar nada no disco. Você vê como esse malware ele é complexo. Só para você ter uma ideia. Então,
O navegador tem que ser atualizado, o sistema operacional tem que ser atualizado, os seus programas têm que ser, eles precisam ser atualizados, tá? O teu antivírus tem que ter o banco de dados dele atualizado. Então, tudo isso garante, obviamente, né? Depois de tudo isso, aí entra o usuário. Você também tem que conhecer, entender um pouco de segurança digital. Não estou dizendo que você deva se tornar um especialista, mas você tem que conhecer sobre segurança digital para você entender aquilo que você pode ou não pode fazer na internet. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu não vou mostrar na tela, né, como que faz para você adquirir o Kaspersky, mas você sabe que nós temos parceria com o Kaspersky, eu recomendo esse antivírus. E no momento que você está vendo esse vídeo aqui, que ele está indo ao ar, esse antivírus está com 50% de desconto. Ou seja, metade do preço entrando pelo meu link. E na hora da compra, você coloca o cupom BPV, tudo maiúsculo, e você ganha mais 30%. Isso aí você pode escolher para 3 dispositivos, você vai poder colocar um antivírus, por exemplo, no teu computador, no teu celular e, sei lá, no notebook ou no outro celular. Enfim, são 3 dispositivos, tem para 5, tem para 10 dispositivos. Então, quem quiser, aproveita essa oportunidade. O link eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Para a gente fechar aqui com chave de ouro, tá? Teve um tipo de vírus, de malware, há anos atrás, se eu não me engano foi 2017, tá? Eu não lembro agora, porque já faz muito tempo, não lembro exatamente a data e o ano. Mas aconteceu uma campanha onde um site idôneo, um site popular, o site não estava com vírus, mas o servidor, a imagem que é gerada através de um servidor, estava infectada. Infectou várias pessoas. Para você ter uma ideia, não era o site que estava infectado. O cybercriminoso infectou foi o servidor das imagens que rolava naquele site. Olha a complexidade. E era um site normal, não era site adulto, não era site de filme pirata, era um site normal. Se você se recordar, por exemplo, do WannaCry, WannaCry foi um ransomware que ele infectou, foi um verdadeiro apocalipse digital na época. Quem está sempre ligado na internet aí, você lembra, inclusive aqui no canal a gente fez até cobertura sobre essa questão desse malware, né? desse ransomware, o WannaCry. Ele infectou várias empresas, ele causou muito prejuízo. E por quê? Porque as pessoas, né, que foram infectadas não mantinham o Windows atualizado. Todo mundo que mantinha o sistema operacional atualizado não foi infectado pelo WannaCry, porque justamente a Microsoft ela pegou e fez uma atualização fechando as vulnerabilidades, fechando as portas aí para esse ransomware. Vocês entenderam, gente? Então isso tudo que eu estou passando para vocês é conhecimento, tá? São fatos e contra fatos não há argumentos. Então aí fica a seu critério a sua decisão. Falou? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, estou deixando aí, por falar em atualização, teve atualização aí do Patch Tuesday da Microsoft, agora na última terça-feira. Eu estou deixando aí na tela para você, tá? Corrigiu 57 vulnerabilidades, entre elas algumas críticas. Então é importante você checar se você está com a atualização já, se você fez. E para você saber todos os detalhes sobre essa atualização, checa o vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.